E aí, beleza, quer falar aqui, mano? Aqui aí nós vamos ver a teoria de Gary of Will definitiva. Tem teoria no meu canal. Quer dizer, de outro canal, porque Uma sala secreta foi encontrada em Garden of Banban 2 e ela possui muitas respostas intrigantes que finalmente revelam o que aconteceu com todas as crianças desaparecidas. Eu vou te contar toda essa história agora. Essa sala é um escritório de ninguém menos que Uthman Adan, alguém que agora tenho certeza ser um dos mais importantes dentro dessa instalação e uma pessoa diretamente envolvida em todos os processos científicos que davam vida aos monstros de argila com o Givânio. Em um quadro branco nessa sala, percebemos um desenho de dois monstros muito conhecidos, chamados de Caso 6 e Caso 3, ambos do tipo 5. Essas denominações são nomes internos da fábrica para se referirem aos experimentos. Casos são os experimentos. Aqui o Caso 6 é Banban e o Caso 3 é o Captain Fiddles. E o tipo é a forma de experimento realizado. Então, um Caso 3 tipo 5 é um Captain Fiddles submetido a testes padrão do tipo 5. Segundo esse quadro, Fiddles seria um experimento onde eles conseguiriam criar o sistema de fonologia dos experimentos, a capacidade de falar e reproduzir sons conscientemente, enquanto Banban, um desenho de coração que pode estar associado à ideia de emoções, sentimentos ou até algo mais técnico como a circulação sanguínea no corpo. Ou seja, a capacidade de estar vivo. Vale ressaltar que no capítulo 2 encontramos um documento que relata que o Givânio conseguiu desempenhar um papel curioso nos casos 6 e 3 do tipo 5. Esse documento diz que o Givânio agiu como um substituto para a corrente sanguínea nesses dois casos, os aproximando de um ser vivo de verdade. O mesmo documento diz que no caso 2, o Givânio não agiu como corrente sanguínea, mas aumentou o tamanho do experimento e fez aparecer grandes protuberâncias semelhantes a veias e artérias que são visíveis pela pele do experimento. Notavelmente, o caso 2 parece se referir a Jumbo Josh. O curioso aqui é que o Capitão Fiddles, apesar do quadro mostrar que dele seria possível extrair a capacidade de fala, ele não se comunica de forma inteligível com o protagonista. Vemos esse elemento de fala somente em Banban, Bambalina e em Slow Celine. O quadro dá a entender que os experimentos compartilham essas descobertas após serem submetidos a novos processos com o Givânio, já que encontramos diversos documentos de atualização dos experimentos. Esses documentos nos mostram como Opila Bird, por exemplo, teve sua personalidade agressiva e violenta alterada para algo mais maternal e protetivo com as crianças após uma dessas atualizações, assim como Banban, que começou a reclamar de dores em todo o seu corpo, que mais tarde descobrimos ser o fluxo de Givânio feito uma corrente sanguínea que causa essa dor. Ao que entendemos, os experimentos reagem de forma diferente com o Givânio, e o ideal é que se consiga juntar todos os elementos descobertos em um único experimento para fazer um ser vivo artificial muito semelhante a um orgânico. É como se os experimentos compartilhassem em algum momento características um dos outros através de atualizações de experimentos. Estranhamente, o Captain Fiddles parece ser um dos elementos de testes mais usados pelos laboratórios, visto que a gente encontra diversos deles de diversas cores e até mesmo parece ser comum drenar o Givânio de dentro deles, já que esse é um dos puzzles do capítulo 2 e que está indicado por um desenho na parede, nos induzindo a pensar que era uma prática comum com os Fiddles e que talvez eles fossem a chave para se obter o Givânio. E esse parece ser o objetivo das instalações abaixo da creche. Isso faz sentido quando lembramos que Banban diz ao protagonista no capítulo 2 que ele se trata de um espécime perfeito, e até mesmo diz que realizou uma pequena cirurgia no nosso protagonista, provavelmente injetando o Givânio no jogador para ver o resultado mais tarde. Voltando à misteriosa sala, ela contém 3 documentos importantes. Não fica exatamente claro se foram escritos pelo próprio Uthman ou para o Uthman, como cartas endereçadas a ele. O mais provável é que são cartas enviadas para ele por outras pessoas. A primeira carta é de alguém que parece ser superior a Uthman Adan, respondendo a um pedido anterior feito por ele. O pedido parecia ter sido feito pelo próprio Uthman e estava implícito que ele gostaria de reduzir os estudos dos casos para 10 e mais tarde para 6. Isso nos induz a pensar que existem muito mais do que os 9 experimentos que nós conhecemos. Curiosamente, a carta cita o experimento 12, além de experimentos secundários, como o 10A, 10B até o 10F, que descobrimos em um outro documento que se tratam dos pequenos filhotes de Opila Bird, que encontramos no capítulo 2. Perceba que nós só conhecemos 9 experimentos mascotes até agora, se a gente desconsiderar o colossal monstro que aparece do abismo. Essa carta é uma negativa e diz que eles continuarão conduzindo os testes com o argumento de que eles não vão poupar recursos para trazer as maravilhosas criações deles à vida. Ou seja, eles não vão produzir só 6 experimentos, vão continuar com 10. Isso nos induz a pensar que Uthman queria economizar recursos, mas seja quem for esse seu superior, acredita que recursos não devem ser poupados para essas experiências e dar vida
vida a esses seres. Parar agora seria um desperdício de dinheiro, principalmente após o fiasco que aconteceu com o caso 12 e o seu subcaso, um caso que nós não conhecemos ainda. A carta continua dizendo que os clientes estão insatisfeitos com a demora da entrega dos produtos e que o que foi prometido não está sendo entregue. Somente um dos 10 experimentos foi entregue no prazo e por isso eles estão constantemente sendo processados. Será que é por isso que só conhecemos 9 experimentos? O 10º já foi entregue? Isso nos induz a pensar que é somente uma espécie de fabricante de monstros via experimentos, de uma organização muito maior, que possui clientes que provavelmente compram esses monstros para fins obscuros e desconhecidos. Um comércio ilegal de experimentos feitos com genomas animais e humanos e com o recém-descoberto Givanium. Por falar em Givanium, a carta ainda diz que não é fácil conseguir esse elemento e que os amigos do Sul não conseguem tanto Givanium assim de cada vez. Isso nos induz a pensar que existe uma pessoa, ou grupo de pessoas, ou até mesmo um experimento que é responsável por trazer o Givanium do que eles chamam de Sul, mostrando que essa organização é muito maior do que pensamos. Com Sul, eu acredito que eles estão se referindo ao enorme buraco conhecido como abismo, já que Sul pode significar abaixo. Teoriza-se que é desse abismo que eles retiram o Givanium, porém lá moram criaturas orgânicas horrendas e perigosas, oriundas de anos expostos ao próprio Givanium, que deu vida a esses monstros e é por isso que tem dificuldade de conseguir o elemento, porque tem que descer nesse abismo perigoso. É possível que para conseguir o Givanium seja necessário extrair o material genético de criaturas que sejam criadas no abismo, o que é demonstrado no puzzle do Captain Fetus. Talvez aqueles Captain Fetus tenham sido retirados do abismo e usados como fonte de produção do Givanium. Por isso usamos uma seringa para retirar seu material genético e coletar o Givanium misturando o DNA de vários Captain Fetus de cores diferentes. Um documento de um funcionário no início do jogo diz que as coisas que eles fizeram voltaram para pegá-los, indicando que as suas criações estavam atacando os funcionários. Ele disse que os sussurros vindos do abismo estavam cada vez mais altos e que por vezes conseguia ver rostos emergindo do abismo, indicando que os monstros estavam se aproximando, ficando cada vez mais atiçados e que um ataque estava próximo. Segundo ele, falaram para os funcionários que o que era jogado dentro do abismo morria, mas que isso parecia ser uma mentira e que agora eles estavam voltando para se vingar. De fato, um QR Code escondido em outro documento sobre o Givanium esconde eles não podem estar vivos, indicando que as criaturas do abismo e os experimentos que eles faziam não estão vivos e então não podem morrer, mesmo sendo jogados de volta ao abismo. Talvez para matar um experimento você tenha que drenar todo o Givanium em seu corpo. Quem sabe? Esse documento que eu falei, na verdade, é um pedido de socorro de um funcionário que parece se arrepender do que eles estão fazendo ali com aqueles experimentos. Ele diz que todos os experimentos terminam em uma dor excruciante e que eles nunca chegam no objetivo. Esse funcionário diz que não consegue imaginar nenhum desses experimentos próximos a crianças e que diz que talvez eles realmente nunca devessem estar próximos de crianças. Isso nos induz a pensar que a fabricação e o comércio desses mascotes vivos estava direcionado para o público infantil e a venda como brinquedos vivos e falantes, mas o funcionário tinha medo de que esses seres pudessem se tornar agressivos com as crianças. O funcionário termina dizendo para a pessoa descer e ver tudo com os próprios olhos, induzindo a ideia de que eles estavam trabalhando no subsolo. Seria o abismo ou ele estaria se referindo aos laboratórios subterrâneos? Parece que muita coisa estranha acontecia dentro do abismo. Voltando ao primeiro documento na sala de Wolfman, ele pede para que Wolfman agilize os experimentos para que eles estejam prontos para o que ele chamou de Bring a Friend Day, ou o dia de trazer um amigo, que provavelmente era um dia especial de amostra dos experimentos pela primeira vez, para demonstrar como eles funcionam e conseguir contratos de vendas em potencial. Isso é algo muito importante para nossa história e eu vou falar mais disso de uma forma mais completa já já. Agora a gente vai para o segundo documento de Wolfman, que parece ser um complemento do primeiro. Essa carta parece ter sido enviada por alguém próximo de Wolfman, e se eu fosse chutar, eu creio que essa carta tenha sido enviada por Waverly Mason, conhecida como Senhorita Mason, que eu acredito ser parceira de negócio de Wolfman e talvez tenha relação de proximidade com ele, talvez até amorosa. Esse documento fala sobre a ideia de descartar alguns dos 10 testes para se concentrar somente naqueles que eles acreditam que realmente darão certo para o dia da apresentação final. Essa carta parece preceder a anterior, que é o pedido do Wolfman para diminuir os testes. Essa carta diz que eles devem desconsiderar aquela resposta negativa anterior e que, ao demonstrar um bom resultado com 6 testes, eles poderiam convencer os
superiores de que estavam certos. A carta ainda diz que, na verdade, é muito importante convencer esses superiores se eles ainda quisessem manter o segredo deles. Segundo a carta, a criatura chamada Zolfios só continuará hibernando se ninguém se aproximar ou interagir com ela. Foi descoberto através dos arquivos do jogo que Zolfios é o nome do modelo da enorme criatura gigante que sai do abismo, aquela com o enorme pescoço e aquela face horrenda. Naturalmente, Wolfman e Mason mantinham Zolfios como uma criatura secreta, talvez uma criação deles mesmos, usando esses recursos da organização de uma forma escondida, mas que precisavam manter as boas aparências com as encomendas dessa organização. Senão, esses superiores iriam cancelar a operação e ir até o abismo, o que iria acordar Zolfios e eles iriam acabar com seus planos com a enorme criatura. E aqui, meus amigos, é importante vocês saberem que com Zolfios é o que explica tudo o que aconteceu em Garden of Banban, e eu vou mostrar tudo para vocês em detalhes. Mas antes, continuando a carta, essa pessoa diz que por ela abandonaria o projeto da aranha por ser assustadora demais e que não iria agradar as crianças, se referindo a Nabi Nabi. Também abandonaria o sapo, já que ele foi feito para ser um policial, mas não há bandidos para se pegar, então ele não teria propósito, se referindo a Toadster, o sapo marrom. Esses dois seriam com certeza descartados, mas a pessoa na carta ficou em dúvida sobre descartar o Jumbo Josh ou o Slow Celine, mas achou que Slow Celine era menos interessante para as crianças, visto que ela se movia de forma muito lenta e as crianças são hiperativas e talvez não acompanhassem a Slow Celine. Perceba que Slow Celine, em seu jumpscare no capítulo 2, se move de forma assustadoramente rápida, como se eles tivessem tentado reverter esse problema de Slow Celine ser devagar em testes futuros. Um quadro na frente desses documentos que eu falei revela tudo o que essa carta diz. Eles já tinham feito um total de 56 rodadas de experimentos e atualizações. Da direita para a esquerda, a gente percebe que mesmo sem autorização superior, Nabi Nabi e Toadster realmente foram excluídos e não sofreram mais atualizações em experimentos. Slow Celine e Jumbo Josh estavam no meio, ainda no processo de decisão de qual seria descartado. Sabemos que Celine foi descartada, já que quem aparece na superfície da creche é o Jumbo Josh. Para finalizar, Banban, Bambalina, Captain Fidus, Opila Bird e Stinger Flynn são os 5 que ainda continuaria tendo atualizações experimentais, do lado esquerdo do quadro. Esses 6 então seriam o foco da instalação agora, para entregar pelo menos 6 experimentos até o dia da demonstração, o Bring a Friend Day. O segredo aqui é que tudo dá a entender que Wolfman e Waverly trabalhavam juntos e estavam tentando decidir o que seria melhor para entregar os experimentos no prazo e proteger o seu maior segredo, os Zolfios. Chegou um momento, entretanto, que os dois ficaram tão desesperados com o prazo de entrega e os constantes fracassos, Wolfman decidiu usar a si mesmo como genoma doador no caso 6, esperando que o experimento fosse finalmente um sucesso. O seu genoma misturado com o Givânio deu origem ao caso 6, que a gente conhece como Banban. O Banban do capítulo 2 que a gente conhece carrega o genoma do próprio Wolfman Adam, o cientista encarregado dos experimentos e o chefe da instalação. Por esse motivo, Banban carrega suas memórias, sentimentos, inteligência, capacidade de falar e todas as lembranças do próprio Wolfman, com exceção do seu nome original e das pessoas do convívio de Wolfman. Por esse motivo, Banban é tão inteligente e sabe tanto sobre os segredos das instalações, pois ele sabe tudo o que o Wolfman original sabe, inclusive procedimentos médicos, já que Wolfman é um médico cientista que realizou todos os experimentos. Assim, Banban conhece todos os experimentos e sabe como manipulá-los um a um, assim como ele faz com Bambalina quando finge ser o diretor da sua escola. Ele conhece suas fraquezas e vulnerabilidades. Banban, entretanto, acredita ser o verdadeiro Wolfman e carrega consigo o mesmo objetivo e desejo do Wolfman original, criar o experimento perfeito. E é por isso que Banban faz um experimento, uma pequena cirurgia no nosso protagonista, dizendo que somos um espécime perfeito. Entretanto, Banban diz ao protagonista que quando não toma seus sedativos, age de forma violenta e agressiva, induzindo-nos a pensar que ele é um experimento ainda incompleto e depende desses sedativos. Curiosamente, Banban, que antes pensava ser o próprio Wolfman, quando toma seus sedativos, parece voltar à razão e perceber que é um experimento de aparência de um demônio, e que por isso que enganou o protagonista, pois se o visse nessa forma, jamais confiaria nele. Banban nos dá a entender que sabe tudo o que aconteceu no dia do caos da creche, e sabe também como resgatar as crianças e até mesmo como acabar com toda aquela loucura, mas que precisa ir até o abismo para isso e pede ajuda do protagonista ao final do capítulo 2. Não temos nada confirmado, mas acredita-se que o genoma da senhorita Mason foi usado para criar Bambalina. Por isso, tanto Banban quanto ela podem falar, pois tem o genoma principal, o genoma de um humano. A senhorita Mason cuidava da creche na superfície, enquanto Wolfman cuidava dos laboratórios no andar de baixo. Isso é evidenciado por um bilhete de uma criança lá no capítulo 1,
que dizia que a senhorita Mason a abandonou no momento que as criaturas apareceram, deixando ela somente com Opila Bird. Isso nos induz a pensar que a senhorita Mason era uma cuidadora, uma professora da creche, exatamente a personalidade de educadora que Bambalina carrega no capítulo 2, o que fortalece a teoria de que Bambalina possui o genoma da senhorita Mason. Entretanto, Bambalina nitidamente tem traços de bipolaridade e agressividade, além de viver em um mundo de fantasia. Por isso surgiram teorias de que o genoma usado nela foi o de uma criança e não o de Mason. Entretanto, pode ser que o experimento de Bambalina esteja incompleto e que não tenha passado por atualizações como Bambam, o que explicaria suas atitudes deturpadas e incompletas. Vale lembrar que na creche, Bambam e Bambalina são um par romântico, isso como mascotes, mas isso não parece se concretizar enquanto experimentos. Não temos confirmação também do relacionamento de Wolfman e Mason, mas eles não parecem ter um relacionamento afetivo. O terceiro e último documento é o mais intrigante e mais importante. Este também parece ser uma carta de Waverly para Wolfman. Essa carta é um aviso apressado e preocupado. Segundo a carta, essa pessoa, que provavelmente é a senhorita Mason, diz que averigou novamente a arquitetura da piscina de bolinhas da creche e disse que é um milagre que aquilo ainda esteja de pé com a quantidade de crianças que a creche tem, e que no dia seguinte terão o dobro de crianças e que por isso algo muito ruim pode acontecer. Provavelmente a carta se refere ao Bring a Friend Day, que trará mais crianças para a exposição das mascotes vivas pela primeira vez. A carta diz que os dois precisam estar longe quando isso acontecer, quando essa catástrofe acontecer, pois quando a arquitetura ruir, algo horrível acontecerá e tanto a organização quanto os pais irão colocar a culpa nos dois, visto que os dois são chefe de operação, um da creche e outro dos laboratórios. A carta finaliza dizendo que, de qualquer forma, esse lugar horrível jamais deveria existir e que as vítimas dessa catástrofe que está para chegar servirão para o bem maior, que é fechar esse lugar de uma vez por todas. Por último, Mason diz a Wolfman que ela tem um plano de evacuação e que ele arrume as suas coisas. Esses planos, na verdade, são aquelas passagens aéreas para Madrid que a gente encontra no capítulo 1 e que fariam Wolfman e Mason fugir. Mas como encontramos as passagens e o bilhete da criança dizendo que a senhorita Mason a abandonou com a Opila Bird, isso nos induz a pensar que nem Wolfman e nem Mason conseguiram sair da creche antes da catástrofe que eles mesmos previram. E agora, meus amigos, eu vou contar para vocês tudo com detalhes sobre o que aconteceu no dia em que todos sumiram da creche. Veja só, a creche foi construída para servir de fachada para um enorme laboratório secreto construído ao redor de um abismo, onde provavelmente foi descoberto o givânio, que mais tarde foi usado para criar as criaturas vivas, misturando argila, givânio e um genoma animal ou humano. Os experimentos eram financiados por uma enorme corporação que vendia esses experimentos como brinquedos para crianças, ou era assim que eles queriam, pois o Bring a Friend Day era para ser o dia de exposição, o primeiro dia. Alguns experimentos mais completos e amigáveis com as crianças andavam pela creche, como Opila Bird, por exemplo, que teve diversas modificações até ser maternal com as crianças. Pela creche podia-se acessar os laboratórios e até mesmo o abismo, e para esconder o lugar de entrada foi construída uma piscina de bolinhas para as crianças, exatamente acima do abismo. Waverly Mason, que trabalhava na superfície da creche, reparou que a estrutura da piscina de bolinhas não estava suportando o tanto de crianças que estavam brincando lá, e que poderia despencar a qualquer momento. Sabendo que isso seria um enorme problema, enviou a carta para Wolfman e comprou as passagens para eles saírem dali. Waverly até mesmo colocou um aviso de que a piscina de bolinhas estava fechada, mas sabia que as crianças iriam entrar mesmo assim. Quando o Bring a Friend chegou, várias crianças e pais foram visitar a creche, esperando para ver os novos mascotes pela primeira vez. Era a revelação do produto final que foi encomendado pelos superiores. Entretanto, quando mais crianças foram brincar na piscina de bolinhas, o pior aconteceu. A piscina de bolinhas despencou de repente e as crianças, pais e pessoas ao redor caíram junto com a piscina de bolinhas no interior do escuro abismo. Para piorar, o abismo agora estava aberto e as criaturas que não estavam prontas para interagir com humanos subiram pelo abismo e atacaram as pessoas na creche. Por esse motivo, percebemos no início dos dois jogos que mesas e cadeiras foram tiradas de escritórios na esperança de barricar os monstros e tentar se defender do ataque deles, como a própria entrada da piscina de bolinhas, que está fechada com tábuas no capítulo 1, e essas tábuas podiam inclusive servir de jogo, e até que estava perseguindo o sobrevivente. E até
mesmo mensagens sobre a aranha que estava perseguindo os sobreviventes, que foram escritas após a invasão dos monstros. A gente pode até mesmo ver que mesas e cadeiras foram usadas para barricar um local de segurança abaixo das escadas, tudo para se defender da aranha Nabi Nabi. O momento em que a piscina de bolinhas despenca e leva junto com ela inúmeras crianças foi gravado por uma fita. Já vou adiantando que é um conteúdo perturbador. Ouça. Então foi nesse momento que tudo deu errado e as pessoas desapareceram em meio ao abismo. Por isso, Bambam diz que sabe onde as crianças estão e que precisa ir até o abismo para resgatá-las. Ele possui as memórias de Wolfman, que sabe onde as crianças estão, porque sabe que a piscina de bolinhas... Por isso, Bambam diz... Já vou adiantando que é um conteúdo perturbador. Ouça. Normal, Diego, normal. Agora não me diga que tinham crianças na piscina de bolinha. Maluco, eu vou ser desmonetizado, é óbvio. Então foi nesse momento que tudo deu errado e as pessoas desapareceram em meio ao abismo. Por isso, Bambam diz que sabe onde as crianças estão e que precisa ir até o abismo para resgatá-las. Ele possui as memórias de Wolfman, que sabe onde as crianças estão, porque sabe que a piscina de bolinhas caiu no abismo. Na verdade, Bambam nos induz a pensar que existem vários sobreviventes humanos tentando sobreviver aos ataques de monstros no interior do abismo e que alguém precisa salvá-los. Lá existem crianças e adultos. Para piorar, Zolfius foi perturbado com o barulho e a presença das pessoas que caíram no abismo e acabou despertando. Não sabemos que mal ele pode fazer, mas agora sabemos que ele está acordado e o vemos sair do abismo de forma ameaçadora no capítulo 2. Vale ressaltar que, segundo alguns documentos do capítulo 1, aparentemente o Pila Bird estava lutando contra outros monstros para proteger as crianças, já que depois de muitas atualizações, o Pila Bird se tornou materno e protetivo com as crianças, como a gente viu num documento lá no capítulo 2. Um outro documento ainda no capítulo 2 revela que o Pila Bird, Bambam e Stinger Flynn lutaram um contra o outro e que Stinger Flynn os venceu e levou as crianças para sua casa. As crianças na carta pareciam satisfeitas e pareciam confiar em Stinger Flynn, mas um QR Code em outro documento esconde uma mensagem secreta que diz: não confie na água viva, nos induzindo a pensar que Stinger Flynn é perigoso e as crianças que não perceberam que o Pila Bird e Bambam na verdade estavam tentando as proteger, indicando que talvez Bambam realmente seja confiável e queira o melhor para as crianças e por isso sabe onde está o filho do protagonista. Lembrando que o Pila Bird não ataca crianças, somente adultos, pois segundo um documento, o Pila Bird ouviu gritos de sofrimento dos filhotes de Pila Bird e considerou adultos uma possível ameaça aos seus filhotes e fica com os olhos vermelhos quando está prestes a atacar. Curiosamente, os olhos vermelhos também podem ser vistos em Bambalina quando ela está prestes a fazer o seu jump scare. Aqui, ó. Sempre esqueço isso daqui, ó. Sempre Já esqueço vou isso daqui, ó. adiantando que é um conteúdo Aqui, ó. perturbador. Ouça. Sim. Então foi nesse momento que tudo deu errado e as pessoas desapareceram em meio ao abismo. Por isso, Bambam diz que sabe onde as crianças estão e que precisa ir até o abismo para resgatá-las. Ele possui as memórias de Wolfman, que sabe onde as crianças estão, porque sabe que a piscina de bolinhas... filho do protagonista. Lembrando que o Pila Bird não ataca crianças, somente adultos, pois segundo um documento, o Pila Bird ouviu gritos de sofrimento dos filhotes de Pila Bird e considerou adultos uma possível ameaça aos seus filhotes e fica com os olhos vermelhos quando está prestes a atacar. Curiosamente, os olhos vermelhos também podem ser vistos em Bambalina quando ela está prestes a fazer o seu jump scare. Stinger Flynn será um dos antagonistas do capítulo 3 e provavelmente foi Stinger Flynn que realmente levou o filho do protagonista, pois é uma espécie de sequestrador. Curioso, né? Mas realmente parece ser verdade. Veja só que curioso. Todas essas cartas escritas por uma criança que eu mostrei contam histórias sobre ela e uma amiga chamada Claire. Teoriza-se que essas cartas tenham sido escritas pelo próprio filho do protagonista. E se esse for o caso, temos uma revelação sobre o protagonista. Ou melhor, a protagonista. Se isso for verdade, o jogador controla uma mãe e não um pai, visto que as cartas sempre estão endereçadas a Mommy ou
mamãe. Agora, no capítulo 3, essa mãe descerá até o abismo para encontrar Bambam, o clone de Wolfman Adam, que prometeu respostas. Um aviso escrito por alguém que também desceu aquele elevador diz para não descer ali de forma alguma. Parece que essa pessoa, assim como o Bambam, sabe dos terrores que moram lá embaixo, o que confirma que realmente existem pessoas lá embaixo, sobreviventes que desceram para se proteger ou tentaram resgatar outros. Uma carta encontrada perto dos canhões de Captain Fetus no capítulo 2 mostra que os sobreviventes tentaram resistir e atacar os experimentos lunáticos com canhões, que provavelmente inclusive são os Captain Fetus caídos naquela sessão, mas a carta diz que eles acabaram ficando sem munição e encontraram uma abertura para baixo, o que provavelmente os levou para o abismo. Então sim, há sobreviventes lá embaixo, e Bambam, tendo as memórias de Wolfman, sabe exatamente a ameaça que Zolfius é e diz que ele é muito poderoso, mas que no abismo eles encontrarão as crianças e uma forma de salvar a todos desse pesadelo. A pergunta é, será que ainda tem alguém vivo para salvar? O meu muito obrigado por estar comigo nesse vídeo especial que deu muito trabalho para fazer. O que ele falou faz sentido. Se esse cara lá embaixo, grande batida nas bolinhas, no abismo maior que está, mais ou menos uns 30 mil palmos abaixo da terra, eles já morreram. Nós assinamos o vídeo. Tchau. Ganharia o Naruto ou Goku?